Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Consultoria internacional revela estudos sobre fungicidas protetores para a soja. Vamos falar sobre o 4G no meio rural. E você vai ver que o plantio de soja avança lá em Mato Grosso. E vamos falar também sobre os avanços tecnológicos do trigo na região do Cerrado. O Agora Agro já está no ar. A consultoria Spark Smarter Decisions, ela revelou com exclusividade um estudo denominado de BIP, ou seja, é um painel de negócios inteligentes e que é referente ao segmento de fungicidas protetores para a soja na temporada 2019-2020 aqui no Brasil, utilizados principalmente no manejo de resistência do fungo causador da ferrugem asiática. Esses insumos movimentaram cerca de 450 milhões de dólares agora na safra. O resultado representou um aumento de quase 40% acima do ciclo 2018-2019 e tiveram ampliada sua participação de 13% para 16% no mercado total de fungicidas, totalizando 2,8 bilhões de dólares. Segundo a Spark, líder no desenvolvimento de estudos para empresas do agronegócio aqui no Brasil, no ciclo 2019-2020, a adoção de pelo menos uma aplicação de fungicida protetor ocorreu em aproximadamente 70% da área cultivada com a oleaginosa. Segundo dados da Spark, no período 2016-2017, o BIP Spark apurou que a adoção média de fungicidas protetores foi de 38%. Nas últimas 3 safras, a aplicação desses produtos se consolidou, chegando a quase 70% da área total cultivada com a oleaginosa, ou seja, 36 milhões de hectares nas áreas cobertas pela pesquisa. E agora eu vou conversar com Kleber Oliveira Soares. O Kleber ele é veterinário e também é diretor do Departamento de Apoio à Inovação Agropecuária do Ministério da Agricultura, denominado de DIAGRO. Kleber, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado aí o nosso convite para dar uma entrevista sobre um tema importantíssimo. Tudo bem, Kleber? Olá, Antônio, muito boa tarde. É um prazer estar aqui contigo e com esse time espetacular do Agora Agro. Tá ok. Kleber, existe uma preocupação muito grande. Hoje nós temos, vamos dizer assim, a internet, basicamente 90% aí no meio urbano, e o setor agropecuário, que é um setor altamente importante, que vem segurando as pontas da economia brasileira. Nós temos aí por volta de aproximadamente 9% a 10% da área coberta pela internet. Isso vai mudar? Já está em andamento? Como é que está essa situação da internet no meio rural? Bom, Antônio, excelente provocação. Nós fizemos um estudo recente em parceria com a Exalc, onde foi revelado que no melhor cenário, apenas 23% do espaço agrícola brasileiro tem algum nível de conectividade. Não significa que tem conectividade, algum nível de conectividade. Ou seja, nós temos um desafio gigantesco de subir o nível de conectividade para o homem do campo, para alavancarmos e crescermos cada vez mais a produtividade, a produção agropecuária brasileira. Bom, isso é um fato que existe hoje. Nós poderíamos estar aí, vamos dizer assim, melhor conectados e talvez até termos um desenvolvimento maior e mais rápido no setor agropecuário brasileiro. Porque hoje uma chuva que dá lá na China ou nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, em questão de segundos é o suficiente para alterar toda, vamos dizer assim, toda a movimentação econômica de negócios que acontecem dentro do meio agro.
Por que, Kleber? O que está acontecendo ainda? É problema financeiro? É problema de estrutura? É a própria configuração da internet que está dificultando isso? Essa implantação, vamos dizer, mais objetiva no campo? O que está faltando? Bom, tem vários fatores que influenciam, digamos assim, o desenvolvimento da conectividade no campo, né? De forma objetiva, quando nós falamos de conectividade, principalmente conectividade suportada pelo modelo 4G, como você bem provocou, os maiores desafios são relacionados a custo, né? As telecoms, de modo geral, elas estão presentes onde há grande volume de clientes. Mas esse paradigma, esse conceito, Antônio, tem mudado. Por quê? Porque, como você bem comentou, o agro gera muito valor, né? E por trás do agro tem muita riqueza. E é exatamente em cima desse princípio que nós estamos desenhando uma estratégia nacional de conectividade para o agro, sob a liderança da ministra Tereza Cristina, voltada para subirmos esse nível de conectividade mínima no campo. Em síntese, nós temos dois cenários, né, na proposição da estratégia de conectividade, usando um modelo que a gente chama aí de telecoms, né, seja 4G, seja 3G ou mesmo 2G. Que o primeiro cenário nós precisamos de algo em torno de 4.400 torres ou antenas, tá, para poder ter um adicional de mais 25% sobre os 23%, ou seja, chegar próximo aí de 50% do espaço rural iluminado com conectividade. E o segundo cenário, são necessários algo em torno de 15 mil torres / antenas, né, para prover sinal 4, 3 ou 2G, e com isso nós temos algo em torno de 75% do espaço agrícola, digamos assim, com algum nível de conectividade. E aí se você perguntar assim, mas qual é o impacto disso? Nós temos que ter a clareza de que a conectividade ela é uma primeira camada de transformação inovativa do agronegócio, porque conectividade é infraestrutura, ok? Mas ao ter conectividade, você pode prover soluções, serviços, software e outros elementos que vão adicionar valor ao agronegócio. Nós fizemos esse estudo junto com a Exalc. Para o primeiro cenário, se nós tivermos 25% a mais de cobertura no campo, né, só com a conectividade, nós temos um adicional de algo em torno de 46 bilhões de reais ao PIB do agro. No segundo cenário, um adicional de próximo de 80 bilhões de reais ao PIB do agro. Então, isso mostra a relevância, né, de termos conectividade no campo. Bom, então eu acho que não precisa, vamos dizer assim, nenhum comentário extra para dizer da importância da conectividade no aumento da produção, da produtividade, no avanço tecnológico que o setor agro pode conseguir. Nós sabemos, é claro, que não é simples, não é do dia para a noite. Você estava falando em 15 mil torres espalhadas no Brasil, torres, antenas. Quer dizer, é um custo fantástico, fabuloso isso aí. Mas, se a gente olhar por outro lado, é um baita do investimento que pode, vamos dizer assim, no curtíssimo prazo, dar uma alavancagem muito grande no setor, né, Kleber? Exatamente, exatamente. O primeiro cenário, para você ter ideia de dimensão temporal, nós projetamos o primeiro cenário entre 2020 e 2022 até início de 2023. Para o segundo cenário, que são 15 mil torres, ele está projetado até o horizonte de 2025. Mas perceba que o adicional ao PIB do agronegócio só pela infraestrutura é gigante. Fora, né, outros adventos, outros fatores positivos que vêm associados. Muito bom. Nossa, fiquei assim, vamos dizer, feliz com essa notícia sua aí. E seria bom, é muito bom esse tipo de conversa, porque o meio urbano começa a ter uma ideia do que realmente é o setor agropecuário, o quão ele é importante para o desenvolvimento e a segurança, não só alimentar, como financeira do nosso país. Kleber Oliveira Soares, diretor do Departamento de Apoio e Inovação da Agropecuária do Ministério da Agricultura. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, e eu coloco as portas do nosso programa à sua disposição. Quando precisar de alguma coisa, pode ter certeza absoluta que nós vamos estar aqui abertos. Ok, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio. Um grande abraço a todos. Obrigado aí pelo convite. Um abraço. Obrigado, Kleber. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o plantio da soja, que avança no Mato Grosso, e também vamos falar dos avanços tecnológicos do trigo na região do Cerrado. Nós voltamos já, é um minutinho só.
E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Com as condições climáticas seca no início da janela, os produtores correm para concluir a semeadura de forma que não interfira lá na frente, no milho, que vem na sequência da soja. Segundo o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, são muitos os fatores que podem afetar o desempenho de uma determinada cultura, em especial a janela ideal de plantio e as precipitações, as chuvas, que chamam a atenção do produtor para o melhor alcance nas produtividades. Quando observada a evolução na semeadura nas safras de milho anteriores, é visto que o atraso no plantio do cereal pode estar correlacionado com a produtividade. E com isto, o atual cenário de atraso na semeadura da soja agora está sendo um fator relevante para a safra futura de milho, principalmente lá no Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil, já que no mesmo período do ano passado, a soja já havia sido semeada em quase 82% da área, hoje 53% na atual temporada. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Mato Grosso estima plantar 42 mil hectares de milho na primeira safra, 5,4 milhões de hectares na segunda safra, e o estado não planta a terceira safra. A produção da primeira safra é estimada em 327 mil toneladas e na segunda, cerca de 34 milhões de toneladas. Eu vou conversar agora com o André Rosa. O André ele é agrônomo, PhD em melhoramento genético e é diretor da Biotrigo Genética. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre os avanços da pesquisa e tecnologias em trigo na região do Cerrado. André, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e eu tenho certeza absoluta que nós vamos falar de um tema altamente importante. Tudo bem, André? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui. A gente aprecia muito o Cerrado, o seu programa aí. Vamos fazer o possível para a gente colaborar nesse momento, fazer interessante para todos. André, o trigo brasileiro, a quantidade de trigo produzida no Brasil, vamos dizer, não é suficiente para suprir as necessidades do nosso país. E o Brasil é um grande importador de trigo. Talvez nós estamos importando aí por volta de 40% a 50% do trigo que nós consumimos. E nós sabemos que hoje nós já temos condição de entrar com trigo no Cerrado e produzir um grão de boa qualidade, né? É mais ou menos por aí? É por aí. Realmente o Brasil consome em torno de 12 milhões e importa 6. Metade a gente, a grosso modo, e quase tudo que a gente produz está concentrado no sul. Então, às vezes, no sul sobra trigo e falta no Cerrado, falta no Nordeste, no Norte. Então, o Cerrado realmente é o local onde é mais fácil o Brasil expandir produção e poder suprir, porque justo vai produzir perto da onde está faltando. Então, é uma bela oportunidade, sim, e nós estamos, como empresa, apostando no futuro do Cerrado, do trigo no Cerrado. A Biotrigo Genética, hoje, ela tem variedades adaptadas à região do Cerrado, às condições climáticas do Cerrado? Tem, ela já faz alguns anos a gente está trabalhando no Cerrado e hoje tem 2 materiais principais que chamam T-Bio Atom e T-Bio Duque, que complementa a qualidade do outro e dá uma qualidade muito boa e ambos dão uma segurança para a brusone inédita no Cerrado. O produtor costumava plantar trigos que eram suscetíveis a essa doença
Então, poucos dias de condição favorável, o produtor perdia a lavoura, o fungicida tem algum efeito, mas não protege de todo, e a genética é muito importante para dar mais segurança para o produtor, porque a gente só vai conseguir aumentar a área se o produtor conseguir colher bem todo ano. Sim. Se ele colhe bem um ano, colhe mal no outro, quem que quer uma atividade assim? Não. A gente precisa dar segurança para o produtor, porque liquidez ele já tem. E essas novas variedades já dão um passo importante nesse sentido e tem mais coisas para vir aí. E nós temos uma condição, vamos dizer, climática totalmente diferente da região sul. E aqui nós podemos, inclusive, fazer, vamos dizer, uma rotação de cultura, soja, milho, trigo, e que é fundamental para o solo, né? Principalmente para o solo. É muito importante, o trigo é visto por muitos produtores, não é a Biotrigo que está dizendo, o produtor aí, a maioria sabe que quando tem um problema, nos pivôs especialmente, onde é irrigado, ele planta, feijão, tomate, quando começa a ter problema com nematóide, ele bota um trigo no meio e o trigo dá uma limpada, diminui esses problemas e ele volta com alta produtividade em outros cultivos que às vezes até dão mais liquidez. Mas a grande expansão que a gente espera do trigo no Cerrado é realmente na área de sequeiro. Inclusive o que você recém estava comentando, esse atraso no plantio da soja, que pode se refletir no milho, alguns produtores poderão estar, se tiver muito atrasado, em vez de plantar o milho, quem sabe fazer o trigo, que o pessoal teve um sucesso muito bom já esse ano com esses materiais novos. A produtividade aqui na região do Cerrado está girando em torno de quantas toneladas por hectare? Olha, isso é muito variável, dependendo da seca, você pode ter de 1.000 quilos por hectare até 6.000 para quem irriga, ou 6.000, quase 7 ou 8. Mas eu diria que esse ano muitos produtores colheram 50, 60 sacos por hectare, que é os seus 3.000 quilos. Isso não é difícil no ano onde chove um pouco mais. Quem manda no sequeiro é a chuva. Se chover, colhe-se mais, se chover menos, colhe-se menos. Mas o importante é que sempre não se perca a lavoura, se não chover, o produtor investe menos. O importante é que todo ano seja colhendo 1.500 ou 4.500, que ele ganhe dinheiro para estar animado a colher a plantar no ano seguinte, e aos poucos a gente ir crescendo essa cultura, crescendo mais produtores sabendo plantar, entendendo dos detalhes da cultura, até que a gente possa, quem sabe, chegar na autossuficiência e, quiçá, um dia exportar. André, só para a gente finalizar agora, a qualidade do trigo produzido na região do Cerrado equipara ao trigo produzido no Sul? A qualidade do trigo produzido no Cerrado, em geral, ela é superior ao produzido no Sul. Um ano como esse aqui no Sul se tem um trigo com a mesma qualidade no Cerrado, mas é um ano atípico do Rio Grande do Sul, onde não está chovendo nada na colheita. Mas se você tomar uma média de 10 anos, o trigo do Cerrado é superior ao trigo argentino, ao trigo do Sul, porque se tem normalmente uma condição de colheita realmente no meio da seca, no meio do inverno, e isso é muito bom para que a qualidade do trigo realmente seja muito favorável. Então essa condição do Cerrado realmente é espetacular e por isso que o trigo sempre tem uma valorização. Além de estar próximo dos centros consumidores, essa qualidade dá essa valorização ao trigo do Cerrado quase que ano a ano. Tá ok. Bom, eu conversei com o André Rosa, ele é PhD em melhoramento genético e é diretor da Biotrigo Genética, e nós falamos sobre melhoramento genético, nós falamos sobre os avanços do trigo aqui na região do Cerrado, principalmente na região centro-oeste. André Rosa, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Vocês têm as portas abertas para quando precisar, pode chamar que nós vamos atendê-lo, ok? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Espero na próxima vez que a gente voltar a conversar, eu poder anunciar que temos trigos ainda mais resistentes e mais eficientes para os problemas do Cerrado. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Obrigado a você. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.